Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a leitura da Lei 8.080, que é a lei que trata das disposições do funcionamento do Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Bom, então a gente está falando de um sistema. Então, o que o sistema faz? O sistema recebe energia e dá energia, configurando essa energia sobre os particípios, sobre as funções que sistematizadamente têm parâmetros para funcionarem, né? Então, toda energia que chega sobre forma de capital, de trabalho, de paciente, é convertida sobre a lógica instituída por esse funcionamento, por essa lei, por essa autoridade, né, que manda de certa forma na conversão de energia. Uma vez que a gente quer entregar a saúde, todos nós somos capazes de trabalhar para o SUS, porque todos nós somos capazes de entender o que é saúde e entregar a saúde, porque a gente faz isso o tempo todo com nós mesmos dentro das nossas escolhas. É claro que muitas vezes o impulso ganha esse jogo. O impulso nervoso sobre os enganos das outras pessoas buscando a sua saúde, né? Ou a saúde das suas empresas, digamos assim. Você nunca ganha de uma empresa, você nunca ganha de nada, né? Você só ganha de si mesmo, porque essa é a melhor vitória. É a saúde, é aquilo que a gente tem mais, que é mais valoroso, tem mais valor que o ouro. Porém, a aliança de estruturas que contém formas de interpor essas informações a partir das suas propagandas e estratégias de atrair os seres humanos, a gente tem uma guerra capital. As pessoas vão tentar o tempo todo capitalizar aquilo que você tem de melhor sobre informação e sustentação dessa informação a partir de argumentos que fazem você relevar a sua autoridade e começar a pactuar com a autoridade das lógicas deles. A gente está falando de outros sistemas de desenvolvimento empresarial, social, financeiro, logístico, entre outros, né? Então, tá aí quem pode auxiliar a ajuda, né? Porque digamos que o SUS ele vai auxiliar o seu corpo a se ajudar, né? Ele não vai entregar toda a ajuda que você precisa, ele vai auxiliar o seu corpo ao seu corpo entregar toda a ajuda que você precisa. O seu corpo é a única arte que pode aceitar e conduzir essa aceitação para o desenvolvimento da saúde, né? Então é o seu corpo que manda na vitória desse jogo, né? Então existem várias formas de um indivíduo precisar do sistema de saúde. Existem as caças formadas, né? Existem os caminhos formados para precisar do sistema de saúde. Existem os caminhos que de vez em quando o outro variam, né? Existem as interrupções que fazem com que as pessoas precisam. Existem caminhos que fazem com que os seres humanos precisem desse sistema de saúde só depois de muitos anos ou
digamos que assim, numa escala muito reduzida. Então, as pessoas elas conseguem decidir o quanto elas vão precisar dessa ajuda, né? Geralmente tá na mão do ser humano, né? O SUS ele tem alguns projetos, né? Demanda do SUS informar o ser humano sobre o seu próprio poder de decisão, né? Então, muitas vezes o SUS ele trabalha para falar assim, olha, você tem o poder de decidir se você vai precisar de nós ou não. Só que você precisa de confiar nesse seu poder, porque se você escolher uma vez, você consegue escolher várias vezes, porque tudo está em função de sim e não. Né? A dúvida ela deve ser retirada. E como que você retira a dúvida? Você trabalha processando, limpando o sentimento que você tem para com ela, até você sentir a menor dúvida possível para você responder se é sim ou se é não. Então tá vendo como você tem poder? E o SUS ele consegue entender isso? Ele fala assim, poxa, você é poderoso demais, você é filho de Deus, cara. Geralmente o SUS ele fala assim, só que ele fala assim da linguagem que o pessoal, o público dele, o paciente dele pede. Ele tem vários tipos de paciente, né? Tem um paciente que consegue escutar isso e tem um paciente que consegue escutar, olha, tem esse remédio aqui, você deve usar ele tantos, você deve reduzir essa carga, isso, aquilo. Então tem várias formas de servir essa ajuda para os seres humanos, né? E isso se torna uma especialidade porque os seres humanos, com o passar dos anos e seus vestimentos de uniforme, ou seja, das suas funções trabalhísticas, eles começam a desenvolver doenças semelhantes, né? Acidentes, doenças psicológicas, doenças em sistemas específicos, doenças celulares, inflamações, problemas de nervos, tudo são semelhantes porque geralmente a gente tem a varredura que um trabalho dispõe, né? Um trabalho exagerado ou um trabalho que sofreu uma suspensão da crença no trabalho. Aí a descrença trouxe a ruptura do ser sobre essa engenharia sistemática de associação orgânica com a matéria. A gente está sempre se relacionando com a matéria. E aí isso traz seres humanos com doenças semelhantes que são dados de valia para todos os profissionais da área. E esses dados eles são aprontados aqui no Brasil com direcionamento de leis, né? Por quê? Porque as pessoas elas só saem de casa para servirem a esse sistema porque elas têm garantia das leis de como realizar, né? O que elas podem dar, o quanto de financeiro elas têm. Então tudo é baseado nesse equilíbrio que imageticamente exporta-se um pai, né, ou um poder superior entre a sociedade familiar que se forma ali. A gente precisa, quando a gente fala de humanos, a gente precisa de formar aquilo que a gente tem de sociabilidade, né, um arco familiar que aceita por concessões, né, desenvolvidas. Né? Você desenvolve uma concessão no primeiro dia de trabalho, no segundo dia você desenvolve outra concessão e você vai consentindo um particípio desse desenvolvimento, né? Dessa integridade. E é isso que é a peça formando uma cabeça, um sistema, né? um poder de
pensar e se desenvolver, manifestando esse processo sensitivo e encadeado na lógica de uma corporação, por exemplo, de um corpo que se faz corpo a partir dos servidores e dos usuários, né? Então a gente tem todo esse sentido. Bom, pulando essa reflexão, então, para dar início à nossa leitura, a gente já pode começar aqui, ó, a continuar a ler o artigo 19, que a gente começou no vídeos anteriores, e a gente viu que é um artigo bem grande. Ele começa a falar assim, ó, que é o capítulo 8, da assistência terapêutica. O que é terapêutica? É fornecer medicamento ou meios medicamentosos, fisioterapia, terapias com várias outras coisas, para fazer, né, terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde. Né? Tudo isso é para desenvolver maior eficiência no que se diz obediência, paciência e aceitação dos usuários para com essa crença, né? Essa crença no planejamento, nesse andamento de seu caso, de sua particularidade. Então, estamos no 19R. Vamos lá, então. Continuando a aprender, né, a nos familiarizar com aquilo que é dito na Lei 8.080, Lei Orgânica de Saúde. Artigo 19, né, a linha R. A incorporação, a exclusão e a alteração a que se refere o artigo 19, que serão efetuadas mediante a instalação de processos administrativos a ser concluído em prazo não superior a 180 dias contado da data em que foi protocolada o pedido, admitida a sua prorrogação por 90 dias corridos, quando as circunstâncias exigirem. Então, primeiro vamos ver aqui, ó, o artigo 19 que a incorporação, a exclusão ou alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos. A gente viu no último vídeo que isso aqui é uma parte muito importante que diz respeito às tecnologias, às eficiências, e não só as eficiências medicamentosas, mas financeiras também. Né? No parágrafo 2 diz assim, ó, relatório da Comissão Nacional Incorporação de Tecnologia SUS levará em consideração necessariamente as evidências científicas e a avaliação econômica. Vendo? Então, aqui a gente continua aqui, ó. A incorporação, a exclusão e a alteração que se refere ao artigo 19, que, ou seja, todas essas configurações serão efetuadas mediante a instauração de processo administrativo. Então, existe um processo administrativo que vai instaurar essa configuração e vai dar um prazo, vai emitir um prazo que leva em conta todos os fatores a serem processados e administrados para serem incluídos, incorporados essas mudanças. Desde o contado da data, 180 dias, protocolado, pedido, admitido sua prorrogação por 90 dias. Então, você tem os 180 dias e até pode prorrogar mais 90 dias, caso seja as circunstâncias exigirem, se forem comprovados pelo sistema, né? Pelo sistema, pelo serviço, né? Que se encontra em débito com a incorporação dessas mudanças. Então a gente está falando aqui de protocolo para as mudanças.
barra dias. Dias para instalação das mudanças. A gente tem 180 dias desde da emissão e 90 dias para prorrogamento. Prorrogar. Então vamos lá. O primeiro artigo diz assim: o processo de que trata o caput deste artigo observará, no que couber, o disposto na Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e as seguintes determinações especiais. Ponto. 2 pontos. O caput é... Vamos pegar aqui, ó. Caput é um termo jurídico que significa cabeça. É usado para referir à parte principal do artigo, a lei. Então, parte principal do artigo. Processo que se trata o caput desse artigo, a parte principal desse artigo, a cabeça desse artigo, observará, no que couber, o disposto na lei, e aí a gente tem essa lei aqui, ó, 9.784. Lei 9.784. De 29 de janeiro de 1999, e as seguintes determinações especiais. E determinações. Então a gente pode consultar essa lei para ficar sabendo e mais essas determinações. Quer ver? A apresentação pelo interessado dos documentos e, se cabível, das amostras de produtos na forma do regulamento com informações necessárias para o atendimento do disposto no artigo 2, segundo do artigo 19, que... Então, aqui, ó. Então, o caput desse artigo é a instauração do processo administrativo. Esse é o caput desse artigo. E aí esse artigo vai observar o que está dito na Lei 9.000 e também ele pode observar a apresentação, né? A instauração desse processo administrativo pode utilizar a apresentação pelo interessado dos documentos. Então, o interessado em aumentar os dias, tal, ele pode fazer a apresentação dos documentos. E, se cabível, das amostras de produtos na forma do regulamento, com informações necessárias para o atendimento do disposto no artigo 2º que... Artigo 2º que diz assim: o relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS levará em consideração necessariamente as evidências científicas e a avaliação econômica. Então é isso que diz o parágrafo 19, que levar em evidências as avaliações científicas e econômicas que demonstram melhorias, né? Para ajudar a instalação disso aqui dele, né? Aceitação e tal. O disposto no 2º item está vetado. No 3º está aqui assim, ó, realização da consulta pública que inclua a divulgação do parecer emitido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Então, existe uma consulta pública que inclua a divulgação do parecer emitida pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que é aquela comissão que a gente falou um pouquinho no vídeo anterior. Então, a consulta pública, a parecer emitido
pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. E por fim, o quarto, né? Realização de audiência pública antes da tomada de decisão, se a relevância da matéria justificar o evento. Realizar audiência pública, que é uma reunião onde todas as demandas, né, de inovação emitidas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, mais aqui, ó, atribuição, mais o Ministério de Saúde, e a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Eles podem, né, aqui, ó, a incorporação, tudo isso pode ser realizado, deve ser, né, realizado. Aqui, ó, o processo que trata esse caput desse artigo observará que couber disposto e as seguintes determinações especiais. Então, isso aqui é uma determinação especial. A realização de audiência pública antes da tomada da decisão, se a relevância da matéria justificar o evento. Por exemplo, vai entrar um tipo de tratamento novo, né? Só que esse tratamento é tão novo assim que está deixando muita dúvida nessa entrada, né? Ainda não houve uma avaliação técnica muito precisa, não houve tempo suficiente para evidenciar toda a tecnologia, todos os dados, né, tanto econômico nessa mudança, nesse inserimento, quanto tecnológico, quanto eficaz da terapêutica. E aí, para melhorar o entendimento, pode ser necessário uma audiência, né, realizar audiência pública sobre essa questão da tecnologia desses meios terapêuticos, né? Ó, esse parágrafo 2 foi vetado, o artigo 19S foi vetado, o 19T, vamos lá, então. Artigo 19T. Né, a linha T. São vedados em todas as esferas de gestão do SUS. E são vedados, ó. Ainda de terapêutica e tecnologia, que são vedados. Em todas as esferas de gestão SUS, o pagamento, o ressarcimento ou reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Então a gente está falando aqui, ó. O clínico, procedimento clínico, cirúrgico, experimental ou uso não autorizado pela Agência Nacional. A gente vai colocar a Anvisa aqui em evidência, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regula, é um órgão administrador e regulador de produtos relacionados, produtos e procedimentos relacionados à saúde, né? Eles sabem o que cada um faz no organismo fisiologicamente falando e eles apoiam, né? Porque eles têm um controle sobre isso
Eles têm a sabedoria e eles sabem que funciona, né? É uma agência que vigia essas informações para ver se elas batem. Tudo que não tem relação com a Anvisa não pode ser admitido no SUS. Então a gente fecha assim, ó, admitido. Não pode ser admitido no SUS nada que passou por uma vigilância rigorosa. Tudo tem que estar aqui em primeira mão. Tudo vem da primeira para, né, como se fosse a pessoa, o amigo que testa antes, para ver se não vai matar a gente. Vamos lá, continuando. A dispensação, são vedados em todas as esferas de gestão do SUS a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou reembolso de medicamentos e produto nacional ou importado sem registro na Anvisa. Aqui, ó, sem registro na Anvisa não é admitido. Não admite nada. É vedado. Qualquer relação, ó, dispensação, pagamento, ressarcimento, isso aqui. Então é isso que diz o artigo T, sobre todo o controle da Anvisa e o que ela pode, o que é vedado por ela, né? Artigo 19, a linha U. A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos de que trata este capítulo. Então, financeira, responsabilidade financeira é relacionado aos tratamentos terapêuticos e tecnologias, né, do SUS. Vamos ler direito o texto. É bom anotar, né? Porque a gente não é nenhum santo. A gente precisa de rezar, orar, dar oração sempre quando dá, né? Então vamos anotar aqui. Deixar aqui em destaque. Da assistência terapêutica. Assistência terapêutica. Então a gente está falando da assistência terapêutica, fisioterapia, psicólogo, não sei se é. E da incorporação. Na verdade, quase tudo tem alguma coisa de terapêutica, na incorporação de tecnologias em saúde. Em saúde. Então essa é a oração desse artigo aqui, ó, que desvela a partir de vários feixes de frases, né, de administração que são empregadas sistematicamente a partir do volume e da execução de trabalhos relacionados a elas, né? É a luz que consegue ser acendida ou não, caso esteja funcionando ou não, né? Então é interessante pensar assim. A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos que se trata. Este capítulo será pactuado pela Comissão Intergestora Tripartite. Então os pagamentos, né? O lado financeiro, né? O financiamento, vamos por assim. O financiamento deste artigo que a gente viu que é das disposições terapêuticas e tecnológicas fica pactuada na Comissão Intergestores, decidida, né? Na comissão
de intergestores tripartite. Tripartite. Um pouco, ó. Tripartite. É um termo que significa dividido em 3 partes ou composto por 3 elementos. Então, comissão, intergestores. Então, entre os gestores, CIT, entre os gestores tripartites, é um colegiado que reúne representantes dos governos federais, estaduais e municipais. Então, é isso aqui, ó. Tripartite, governo federal, estadual e municipal. Então, esses 3 poderes formam aquilo que chama de tripartite, que é, de certa forma, dividido em 3 partes ou composto por 3 elementos. Então, essa é a questão. Vai ser decidido por eles os recursos financeiros, a forma de financiar esse artigo, né? O que trata esse artigo. Bom, então é isso. Por hoje já basta, né? Conseguimos terminar o capítulo 19. E no próximo vídeo a gente dá continuidade na leitura deste artigo, né? E é isso, né? Falta bastante coisa, mas isso vai sendo se resumido e familiarizado com o passar dessa relação de leitura e andamento de processamentos, buscando a familiaridade dessa lei, né? Dessa doutrina de responsabilidade do SUS. Então é isso. A gente fica por aqui, se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!